O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, meus irmãos e minhas irmãs? Somos todos bem-vindos a esta Eucaristia, no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, feriado para alguns e não para outros, não é? Mas nós estamos aqui, juntos, reunidos, celebrando esta Eucaristia, neste que com certeza é o momento mais importante do nosso dia. Você sabe disso, não é? A Eucaristia, a festa do Senhor, o momento mais importante do nosso dia, aonde nos colocamos diante de Jesus, diante da sua igreja, para comungarmos, para recebermos Ele, através da sua palavra e através do seu corpo e do seu sangue. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós com certeza sabemos que temos o desejo de Deus escrito dentro do nosso coração. Desde antes da nossa concepção, desde antes da nossa geração, Deus já havia nos chamado para a santidade, para o céu, para as bem-aventuranças. Todos nós carregamos este desejo de Deus, esta sede de Deus, como diz o Salmo 62, esta vontade de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa própria alma. Por isso nós estamos aqui. Vários santos já discorreram sobre isso. Santo Agostinho, muitas vezes, esta inquietação que existe dentro do coração da humanidade, do homem e da mulher, só pode ser preenchido por Deus, pelo Senhor. Que nós saiamos daqui hoje preenchidos de Jesus Cristo. Assim, que possamos correr ao seu encontro, para que o nosso coração se alegre na sua presença. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos fala um pouquinho disso. Ele está lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus tinha entrado em Jericó, e ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Embora fosse um homem muito rico, era considerado um pecador público pela sua função, pelo seu trabalho, não é? Embora o nome Zaqueu do hebraico signifique justo, ele era considerado um traidor do seu próprio povo, porque cobrava impostos em nome do Império Romano. E quando ele ficou sabendo que Jesus se aproximava, que Jesus iria passar por aquele caminho, ele correu à frente
E como era pequeno demais, como Zaqueu era baixinho, de pequena estatura, ele subiu então numa figueira, simplesmente para ver Jesus passar. Quem é este de quem tantos falam? Quem é este que cura? Quem é este que liberta? Quem é este que veio nos trazer a salvação? E quando Jesus passa, enquanto Jesus caminha, ele olha para Zaqueu no alto da figueira e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou cear na tua casa. E aquilo, queridos irmãos e irmãs, causou muito escândalo na sociedade daquele tempo. Muitos se perguntavam: quem é este que come, que se aproxima dos pecadores? Pois sabiam quem era Zaqueu. E todos começaram a murmurar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Vejam só que Jesus veio a este mundo justamente não para aqueles que se acham salvos, não para aqueles que se denominam muitas vezes perfeitos, mas Jesus veio a este mundo para os pobres, para os pecadores, os pobres de salvação. Jesus veio a este mundo, queridos irmãos e irmãs, para acolher, para quebrar paradigmas. Esta é a missão de Jesus, para acolher. E desta forma, na acolhida de Zaqueu, Zaqueu mudou completamente de vida. Zaqueu passou a seguir Jesus mais de perto. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar, como eu dizia, aquele que estava perdido. Que nesta manhã, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha também pela televisão, nós possamos correr ao encontro de Jesus. Nós possamos correr ao encontro da nossa salvação. Não devemos mais perder o nosso tempo, da nossa vida que realmente é muito curta, correndo atrás de prazeres momentâneos, de situações momentâneas, mas que possamos correr ao encontro da nossa verdadeira felicidade. E a nossa verdadeira felicidade tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo. Zaqueu descobriu isso. Que nós possamos descobrir isso também todos os dias da nossa vida. Caminhar ao encontro do Cristo que passa à nossa frente. Caminhar ao encontro do Cristo que vem também para a nossa salvação. Que vem também para a nossa libertação. E mais do que isso, que vem nos entregar um sentido para a nossa vida. A verdadeira felicidade. Não gastemos o nosso tempo, não gastemos a nossa vida procurando Jesus em lugares aonde Ele não está. Que possamos nos libertar do pecado, nos libertar, como dizia o Apocalipse de São João, de tudo aquilo que mancha a nossa veste branca, de tudo aquilo que nos contamina, que nos afasta de Deus, não é? Como é difícil nos mantermos puros, na luz, na brancura da graça de Deus. Mas o Espírito Santo está aí, justamente para nos ajudar, para nos conduzir neste caminho, a fim de que sejamos quentes diante de Deus, da sua igreja, da sua palavra, ou até mesmo frios diante das coisas do mundo. Mas a palavra de Deus nos fala: aquele que for morno, aquele que vive no mais ou menos, esse será vomitado da presença do Senhor. Como anda a sua fé? Como anda a sua caminhada diante de Deus? Você tem vivido com autenticidade? Tem buscado isso com toda a força, com toda a sua coragem? Tem alimentado a sua fé com a palavra de Deus, com a Eucaristia, diariamente, ou que seja nos finais de semana? É preciso, queridos irmãos e irmãs, uma resposta firme diante de Jesus Cristo que passa à nossa frente.
É preciso que corramos ao seu encontro, assim como Zaqueu foi capaz. Ele que buscou estar na presença de Jesus. E o Senhor que olha tudo, que vê tudo, que sabe do esforço que cada um realizou, como por exemplo para estar aqui hoje, acordando cedo, ligando a sua televisão, sintonizando na Santa Missa. Deus sabe do nosso esforço, Deus sabe da nossa doação. E Ele também, com certeza, nos dará a santa recompensa. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude. Peçamos que o Espírito Santo nos derrame cada vez mais os seus dons. A graça de Deus, para que neste mundo nós possamos gastar toda a nossa vida em busca da verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude e que assim a nossa fé também seja alimentada pela palavra, pela Eucaristia, e que nós possamos testemunhá-la neste mundo. Que Cristo continue sendo a cabeça da nossa igreja. E que juntos com o povo de Deus, nós possamos buscar cada vez mais a graça do Senhor, a fim de que um dia, todos juntos, estejamos no céu, na eternidade, testemunhando diante de Deus essas bem-aventuranças.